Números capítulo 5. Glória a Deus, glória a Deus. A Escritura diz assim: disse o Senhor a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso. Diga comigo: que expulsem todo leproso. Todo que tiver um fluxo, diga comigo: fluxo. E todo impuro por ter tocado em algum morto. Fala, ter tocado em algum morto. Verso 3: tanto homem como mulher devem ser expulsos do arraial, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Eu esqueci de falar, porque hoje eu estou lendo a versão Nova Almeida e atualizada, mas não precisa de mudar não, perdão. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial, como o Senhor havia falado a Moisés, e assim fizeram os filhos de Israel. Glória a Deus. Agora vai lá para Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. Verso 1. Vou ler na revista atualizada. Disse o Senhor a Moisés e Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele, sua carne, é praga de lepra, e o sacerdote o examinará e o declarará imundo. Glória a Deus. Só até aqui, olha aqui para mim. Depois eu recomendo para que você termine a leitura a partir do verso 4 em diante, porque todos os pontos que eu irei trazer estão dentro do capítulo 13 e também do capítulo 14 do livro de Levítico. Abaixa a sua cabeça e diga assim: Pai, abra os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração para a revelação da Tua palavra. Diga assim: fala comigo. Diga assim: eu quero ouvir a Tua voz. Diga amém. Os irmãos sabem que nós estamos no estudo do livro de Números, e se você perceber, acredito que na semana passada, em virtude das eleições, nós tivemos um número menor de pessoas. Eu estimulo você a ouvir a ministração da semana passada. Semana passada nós compartilhamos a respeito do capítulo 4, e no capítulo 4 falamos sobre o trabalho sacerdotal. Nós expomos aqui qual era o trabalho do levita e qual era o trabalho do sacerdote. Você percebe então que está havendo aqui uma preparação para que o povo então ande segundo a vontade de Deus. Esse povo, ele foi contado, então Deus pediu para que um censo fosse levantado. Uma vez que o censo foi levantado, então nós tínhamos aquelas pessoas que faziam parte do exército, e nós já compartilhamos a respeito disso. Depois aquele povo foi colocado em ordem, então aquele exército caminhava segundo uma ordem de posição, com a arca do Senhor sendo levada ao meio, no centro da ordenação das tribos de Israel. Depois nós vimos que o povo de Deus era composto por essas 12 tribos, que se dividiu em 4 grupos de 3 tribos, e nós tínhamos então aquela que seria aparentemente uma tribo extra, que era a tribo de Levi. Nós no domingo passado tivemos então a oportunidade de ouvirmos a respeito da tribo de Levi. A tribo de Levi são os levitas, e dentro da tribo de Levi, a partir de um homem chamado Arão, Deus levanta os seus sacerdotes. Portanto,
todo sacerdote é um levita do Senhor. E nós vimos que dentro desse contexto existia uma tarefa que era a tarefa levítica, ou seja, a tarefa realizada por todos aqueles que são levitas, né? Nós falamos sobre os 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e falamos que cada descendente de um dos filhos de Levi tinha uma atribuição específica dentro do contexto da organização do povo de Deus rumo à entrada na terra prometida. Nós falamos que os levitas, eles eram responsáveis por cuidar das coisas naturais, práticas do tabernáculo. Eles eram aqueles que de fato realizavam um trabalho de manutenção. Depois nós falamos a respeito do trabalho sacerdotal, que o sacerdote, ele servia a Deus tanto a nível de átrio, quanto também a nível de lugar santo. No átrio ele era um instrumento de Deus, para que de fato o ofertante tivesse um encontro com a presença de Deus e o perdão de Deus. E falamos também sobre as 3 atribuições que o sacerdote tinha no lugar santo, e cada atribuição estava relacionada com um dos móveis do lugar santo, porque no lugar santo nós temos 3 móveis, nós temos cada móvel sendo relacionado a uma atribuição que o sacerdote tinha para com o Senhor. Então você tinha ali a mesa dos pães asmos, o candelabro e o incensário, e o sacerdote então, ele cuidava da mesa dos pães, do altar de incenso e do incensário, do candelabro e do incensário, mostrando para nós que é papel de um sacerdote alimentar o povo de Deus, é papel de um sacerdote orar pelo povo de Deus, e é papel de um sacerdote ser um instrumento para que a luz do Senhor seja acesa por intermédio da palavra dele, amém? Falamos sobre isso na semana passada. Se você perceber, pode voltar, Henrique, para Números capítulo 5, só para você, na realidade não precisa de projetar não. Se você perceber então no início do capítulo 5, o que está sendo dito aqui é que aquele povo, depois de ter sido completamente organizado, Deus manda um recado para aquele povo, e isso vale para mim e para você hoje, e tenhamos percepção espiritual de viver aquilo que o Senhor deseja que o seu povo viva. Deus tem um povo, mas o seu povo precisa ser puro. Diga assim: o povo de Deus é um povo puro. Ou seja, Deus traz uma orientação acerca da não permissão de impureza no meio do seu povo. Olha aqui para mim: Deus não aceita impureza, e é por isso que Deus então ordena para que 3 tipos de pessoas fossem então excluídos do meio do arraial, que seriam os leprosos, que seriam aqueles que padeciam de fluxo, e aqueles que haviam tocado em algum morto. Está claro isso? Agora, eu quero trazer uma clareza para você, uma luz acerca hoje da sua posição e do nosso contexto como povo de Deus na nova aliança. É sabido de todos que pela graça de Deus nós fomos santificados, justificados, reconciliados, perdoados, regenerados por intermédio da obra da cruz de Cristo, amém, irmãos? Então hoje nós somos santos. Agora, por sermos santos, isso não nos tira a responsabilidade que temos de viver como santos. É por isso que a palavra de Deus é perfeita, porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele não vive mais na prática do pecado. Seria inconsequente e até mentiroso aquele que se declarasse um filho de Deus e vivesse uma vida devassa, e vivesse uma vida leviana, e vivesse uma vida como os filhos da desobediência estão vivendo. E há de ser ministrado em púlpitos que anseiam pela pureza da Escritura Sagrada, de que você ter se tornado santo, isso não tira de você uma responsabilidade de viver de uma maneira santa. Porque no meio do povo de Deus, Deus não aceita impureza. É por isso que eu e você
quando cometemos pecados, porque sim, nós cometemos pecados, nós não tivemos ainda o nosso corpo glorificado, na carne que ainda está dentro do nosso ser, existe a semente e a tentação pelas coisas desse mundo. Agora, o fato é que, como Paulo nos instrui na sua carta aos Romanos, existe uma santa batalha, porque existe como se duas balanças dentro do interior de cada cristão. Paulo chama de o penhor da carne e o penhor do espírito. E ele mesmo nos diz que o penhor da carne dá para a morte, mas o penhor do espírito nos leva para a vida e paz. Capítulo 8 desta carta. O fato é que nós, como cristãos e filhos de Deus, viveremos e nos penderemos para aquilo que mais nós temos alimentado. Por exemplo, quando você se propõe a fazer uma semana de consagração, como nós, como igreja, de maneira coletiva, estamos aqui falando para você, filho, separa a primeira semana do seu mês ao Senhor. Aí eu vou te falar com muito amor e carinho, porque ao mencionar isso, eu não estou pegando no seu pé, eu estou te amando. Aí você tem dois tipos de gente. Você tem aquele que fala, é isso que eu preciso, e é isso que eu sou um filho de Deus, eu preciso de buscar Deus, eu preciso de orar, eu preciso de ler a palavra, eu preciso de adorar, eu vou jejuar, sabe por quê? Porque quando eu jejuo, quando eu jejuo, não é Deus que está mudando, não, Deus permanece o mesmo, Ele é imutável, mas quando eu estou em um tempo de jejum, sou eu que estou mudando, porque olha, ninguém fica sem a maior necessidade básica da vida, que é uma comida, e permanece o mesmo. Já viu aquele negócio, eu quando eu fico sem comer, eu fico nervoso. É isso mesmo, porque todas as vezes que você fica sem a maior necessidade básica que o ser humano tem, alguma coisa vai acontecer com a sua vida. Ficar nervoso pode ser uma das opções, mas a outra pode ser uma reflexão. Espera aqui, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu estou declarando aquele que manda aqui dentro, eu estou declarando quem tem mais força, eu estou declarando qual é o lado da balança que eu quero que prevaleça, eu estou declarando se eu irei direcionar a minha vida alimentando a minha carne, então, ou seja, eu estou ficando sem comer de uma maneira simbólica para declarar que eu não vou alimentar mais a minha carne do que o quanto eu alimento o meu espírito. É por isso que no final do jejum você se torna uma pessoa mais espiritual, porque você passou um recado para a sua carne, você passou um recado para o seu interior, você está mostrando o que você quer para a sua vida. Agora, você tem gente que simplesmente ignora tudo isso e não se envolve em nada. Filho, com muito amor e carinho, se você vive uma vida cristã sem oração, sem jejum e sem leitura da palavra, eu quero te falar com muito amor e carinho, você está fazendo tudo menos viver como um cristão. Tem muito cristão que está aí desesperado para o povão ter sanidade mental para raciocinar política. E eu vou te falar que os céus estão desesperados para você ter sanidade mental para raciocinar sobre vida cristã. Ser cristão é algo que mexe com todas as áreas da sua vida. Eu não posso ser um membro que pertence a um outro reino e viver como alguém que pertence a esse reino. Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, e 3 dos 4 evangelistas mencionam isso que eu vou te dizer. No momento ali do litígio, da entrevista, do debate, seja lá como você queira chamar, o momento onde houve um diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos,
Você sabe que o final da história é Pôncio Pilatos lavando a mão. Mas só lembra de uma coisa: todo assunto que você lavar a sua mão, deixa para lá. Olha aqui para mim. O ponto é, olha aqui para mim, presta atenção. Qual é o ponto? O ponto é que Pôncio Pilatos confronta Jesus. Em outras palavras, mas se você é mesmo esse rei, isso não precisa de estar acontecendo com você. Você sabe que Pôncio Pilatos chegou a cogitar realmente o reinado de Cristo. Ele chega a cogitar. Fala, não, mas então se você... Aí, qual que é a resposta de Jesus a Pôncio Pilatos? Deixa eu te contar uma coisa. O meu reino não é esse. O meu reino não é daqui. Olha aqui para mim, filho, com muito amor e carinho, eu quero te falar uma coisa. Se nós queremos construir uma casa para Deus neste lugar, se você quer construir uma casa na sua vida, é claro que você fala, pastor, mas eu já sou casa. Sim, você já é casa. Agora, eu desconfio que seja uma casa quem não vive como uma casa. Eu não estou aqui falando que existe em mim um clamor de avaliar quem é ou quem não é. Não existe em mim de maneira nenhuma. Eu estou querendo é te levar à reflexão de que é mentiroso ou inconsequente aquele que se diz tal e não vive como tal. No meio do povo não existe impureza. Então, ou seja, amados, é por isso que todas as vezes que eu peco, ou todas as vezes que você peca, algo acontece comigo e com você. Aquele santo desespero: Senhor, como eu fui capaz de fazer uma atrocidade dessa? É por isso que, assim como o pecado ainda se faz presente na vida dos filhos de Deus, em virtude da presença da carne, na vida dos filhos de Deus não é apenas o pecado que se faz presente, mas o arrependimento se faz presente. Senhor, como eu fui capaz, Senhor, em outras palavras, eu me coloco na posição de reconhecer o absurdo que foi feito. Eu me coloco na posição de reconhecer que isso é lastimável. Eu me coloco na posição de reconhecer que isto é aquilo que eu menos quero fazer da minha vida. Então, Senhor, me livra de pecar de novo, Senhor. Senhor, eu te peço perdão. Aí eu levanto, enxuga a minha lágrima, levanto a minha mão e agradeço. Agradeço porque mesmo tendo pecado, eu continuo puro aos olhos de Deus, porque Ele me declarou puro. Você sabe uma coisa que o Deus que faz tudo não faz? Eu vou usar um neologismo aqui para você entender. Deus nunca desfaz aquilo que Ele faz. Desfazer é um verbo que existe, mas eu quero só trazer para você o entendimento que Ele não vai fazer ao contrário. Não. Se Ele fez, está feito. Se Ele determinou, está determinado. Se Ele falou, Ele disse. E acabou. Então, ou seja, eu levanto do choro, do quebrantamento, do arrependimento e exalto a obra vicária, a eficácia vicária, o sangue derramado, a dívida que foi paga e a santificação que me foi concedida. Eu sou puro. Obrigado, Senhor, porque eu sou puro. Agora, como puro, eu continuarei no exercício da pureza, sabendo que em algum momento eu tropeçarei, mas sabendo que eu sempre me levantarei, porque a caminhada cristã vitoriosa não é marcada pela perfeição, mas a caminhada cristã vitoriosa é marcada pela constância e perseverança. A história dos homens de Deus é a história daqueles que prevalecem, que permanecem, que continuam, porque para todo pecado existe uma provisão da parte de Deus. Agora, entre o pecado e a provisão de Deus, existe uma atitude que é sua. Assim como o pecado foi seu, o arrependimento e o quebrantamento é seu. Mas, olha aqui para mim, você tem que entender que por detrás
do nosso estudo de números, existe uma motivação específica para essa temporada que nós estamos vivendo como igreja. Eu disse aos irmãos que eu estou aqui com a disposição no coração de fato, estudarmos toda a palavra de Deus. Todo ano eu vou escolher um livro diferente, mas esse ano o Senhor nos dirigiu, nos direcionou, nos instruiu a estudarmos esse livro, porque tem a ver com o espírito daquilo que Ele está querendo forjar em nós. Se existe uma terra que está diante de nós, para ser conquistada, para ser possuída, para ser o lugar que nós chamaremos de nosso, nós precisamos de entender algo: nós temos que caminhar em pureza, nós temos que caminhar em santidade, nós temos que caminhar em consagração, nós temos que caminhar em perseverança, e que o Senhor remova toda a impureza deste lugar, que o Senhor remova toda a impureza deste arraial. Esse é o Espírito. Então eu quero te falar algo com muito amor e carinho, que tem sido pouco falado nos púlpitos ultimamente. Se você está em pecado, meu filho, arrependa. Se você está em pecado, chore diante de Deus, mude de vida, porque Deus não se agrada disso. Olha aqui para mim. Tem gente que acha que pregar contra o pecado desvaloriza a obra da cruz. Deixa eu te contar uma coisa: o que desvaloriza a obra da cruz é você ter a safadeza de cometer um pecado. É isso que é zombaria à cruz. É por isso, e aí é claro que eu estou me incluindo. Quero parafrasear o apóstolo Paulo: eu sou o principal dos safados. Por que que Paulo disse isso? Eu sou o principal dos pecadores. Em outras palavras, o que eu estou pregando também para mim. É por isso que essa espada tem dois gumes, porque ela não penetra só o coração de quem ouve, ela também arrebenta o interior de quem fala. Eu creio que o Senhor vai purificar a sua noiva. Purifica a tua noiva, Senhor. Purifica, Jesus. Começa de mim, Senhor. Me purifica. Me purifica, Jesus. Coloca as mãos no seu coração, fala: Senhor, me purifica. Fala: Senhor, muda minha vida. Oh, Jesus, purifica, Senhor. Olha aqui para mim. Precisarei de alguns minutos, tendo em vista o acúmulo de recados que foram dados. Olha aqui para mim. Se você perceber, existem 3 coisas que Deus chama de impuro. E eu quero chamar a sua atenção. As 3 coisas que são declaradas imundas de acordo com a palavra de Deus. A primeira delas, conforme está escrito no livro de Números, no capítulo 5, a partir do verso 1, é o leproso. Aos olhos do Senhor, o leproso é considerado imundo. Talvez, acredito eu, tendo em vista a porcentagem de pessoas que não são neófitas presentes nessa reunião, a quantidade de pessoas que já nasceram de novo em outras estações, acredito eu que você já ouviu que existe um símbolo bíblico quando nós olhamos para aquela enfermidade denominada lepra. Os teólogos sempre fazem uma associação de que a lepra simboliza o pecado, ou seja,
que quando nós ouvimos e lemos a respeito de um leproso, uma aplicação pessoal desta palavra, e nós enxergarmos hoje o que seria um leproso, não seria meditarmos a respeito apenas da enfermidade hanseníase, que é como a lepra é chamada, mas hoje o leproso, para nós, para nossa aplicação pessoal, é o pecador, porque existem muitas semelhanças entre essa enfermidade e o pecado. É engraçado porque a enfermidade denominada hanseníase, lepra é hanseníase mesmo, não estou errado não, né? É que a hanseníase é uma doença que está no sangue. A lepra é uma doença que está no sangue. Olha aqui para mim. O pecado, ele estava no sangue. É por isso que ninguém se tornava pecador após ter cometido o primeiro pecado. Mas a declaração da imundície, a prova é tanta, deixa eu te contar uma coisa. Se estivéssemos fazendo um estudo de Levítico, ao invés de Números, você ia ver no livro de Levítico, se eu não me engano, capítulo 8, depois alguém pode me corrigir, que nós temos aquilo que Moisés chama de a imundície do nascimento. A mulher, ela precisava ser purificada após o parto. Por quê? Porque o que significa a imundície do nascimento? É que o nascimento é imundo. Por quê? Porque todas as pessoas pós-Adão nascem no pecado. A Bíblia diz, os profetas dizem, que foram concebidos na iniquidade. Leia a Bíblia, filho de Deus. Você nasceu no pecado. Agora, é por isso que a minha e a sua celebração, é que a minha e a sua pureza não é definida pela atitude. A atitude é uma consequência da natureza. Por isso que a incoerência é quando você tem uma atitude diferente da natureza. E quando eu tive a experiência de nascer de novo, agora, dentro de mim, foi implementada a natureza de Deus. Foi implementada agora todas as atribuições do sangue de Cristo e não do sangue do pecador, porque a natureza está no sangue. Está me entendendo? Então, ou seja, por que nós podemos comparar a lepra com o pecado? Porque ambos estão no sangue. Mas em segundo lugar, porque tanto a lepra como o pecado se manifestam de diversas maneiras. Oh, irmãos, são tantas maneiras pelas quais o pecado se manifesta, e infelizmente são tantas maneiras pelas quais essa enfermidade se manifesta. Agora é interessante porque, você sabe por que a Bíblia fala tanto de lepra? Também, porque a lepra era a pior das doenças até então conhecida naqueles dias. Você sabe que hoje nós temos aquele olhar de preocupação com relação ao HIV, a AIDS, o vírus da AIDS, tendo em vista a falta de tratamento humano disponível para aqueles que são portadores do vírus. Concorda comigo, sim ou não? Naquela época, esse olhar que hoje nós temos para a AIDS era o olhar que se tinha para a lepra, porque não existia um tratamento humano eficaz para aquela enfermidade. E hoje eu também te digo, filho, não existe tratamento humano para o pecado. Não existe nada. Você sabe que é por isso que tantas pessoas, por exemplo, você sabe que vício é pecado. Tantas pessoas às vezes procuram tantas ajudas, né, daquilo que nós chamamos de autoajuda, com relação a um exercício de libertação de vício. E muitas vezes
ele não alcança por intermédio dessas ajudas profissionais. Por quê? Porque aquilo que de fato é um pecado, ele não será vencido por tratamento humano. Tanto a lepra quanto o pecado não tem esse tratamento humano que tenha poder para mudar o estado da pessoa. Abrindo um parênteses, louvado seja o nome do Senhor pelos avanços científicos e medicinais, que hoje a doença hanseníase não é tratada da maneira com a qual, no tempo em que a palavra de Deus foi escrita, ela era tratada, tendo em vista os avanços da medicina. Mas uma coisa interessante é que, se você perceber, a lepra torna o homem insensível. Você sabe que uma característica da lepra é que você perde a sensibilidade. Você já viu aquela exemplificação que às vezes você tem uma pessoa leprosa, e ela, por perder a sensibilidade da mão, às vezes ela pode, um exemplo só para você visualizar, ela pode estar ali cozinhando, e ali naquele contexto, sem querer, ela encosta a mão em uma chama do fogão, ou seja, aquela chama está queimando a sua mão, mas ela não sente que está queimando. Ou seja, existe algo que está prejudicando, ela está sendo prejudicada, porque a mão dela está sendo queimada, mas ela não tira a mão, porque ela não sabe que está sendo queimada, porque ela perdeu a sensibilidade na mão. Porque a lepra faz da pessoa insensível. Olha aqui para mim, o pecado tira a sua sensibilidade espiritual. Por que tantas pessoas começam a entrar por caminhos tão tortuosos? E aí, em uma certa medida, alguém pode questionar, mas como que isso começou? Meu filho, quanto mais você entra no abismo do pecado, um abismo vai chamando outro abismo, e aí você começa a brincar com fogo. Mas olha aqui para mim, com muito amor e carinho, se você está brincando com fogo, toma cuidado, porque uma hora você vai se queimar. Ou seja, devemos entender a seriedade que é a falta da sensibilidade espiritual, e o pecado promove insensibilidade, e essa insensibilidade trará prejuízos grandes. E aí eu quero te contar uma coisa, fazendo uma associação a isso, que nós exemplificamos que a lepra, ela destrói o homem lentamente. Eu quero te contar uma coisa, o maior nível de degradação moral que um homem pode chegar, não é proveniente de apenas uma atitude específica ou esporádica, mas o maior nível de degradação moral que um homem pode chegar, é proveniente de uma série de pequenas atitudes erradas, tomadas dia após dia, e lentamente aquele homem está se corrompendo, está se denegrindo, e aquele homem se torna uma aberração. Sabe por quê? Porque o pecado e a lepra destrói o homem lentamente. A Bíblia não diz que apenas a lepra é considerada uma imundície. E eu gastei mais tempo com a lepra, tendo em vista a simbologia ao pecado. E até para abrir um parênteses, eu li para você o livro de Levítico, e eu recomendo, e até um dia depois eu posso fazer isso com mais detalhes, que em Levíticos capítulo 13 e Levítico capítulo 14, nós temos a descrição de Moisés de 7 tipos diferentes de lepra. Cara, olha o quanto isso é sério, porque em primeiro lugar, Moisés fala que é aquele estado que a lepra está na pele, é o primeiro tipo, ou seja, você está falando de algo mais superficial. Agora, sabe o que é interessante?
não apenas falando da enfermidade hanseníase, mas você sabe que qualquer tipo de enfermidade, quanto mais cedo e mais rápido você descobrir a sua presença, maior é a chance e a eficácia que você pode ter no combate àquela doença. Você sabe que existe um certo ponto que o pecado na sua vida pode estar no nível da pele, pode estar em um nível mais superficial. Em outras palavras, você ainda tem uma chance muito maior de ver que isso está acontecendo e de ser liberto disso. O pecado, irmãos, ele sempre vai começar de maneira superficial. Olha aqui para mim, os ladrões de banco nunca começaram assaltando o banco mais próximo à sua casa, mas os ladrões de banco sempre começaram assaltando, talvez, uma pequena mercearia, pegando uma balinha sem ninguém ver. O ponto é que sempre começa pequeno. Mas depois, eu só vou citar aqui, Moisés não fala apenas da lepra na pele, ele fala também na lepra na carne. E isso é mais sério, porque agora é quando a lepra já está debaixo da pele, ou seja, a lepra já penetrou na carne, é algo mais profundo, né? E a Bíblia chama, se você ler Levíticos 13, 14, eu notei aqui a lepra inveterada, ou seja, a lepra na carne, mais profunda. Sabe o que é isso? Se for fazer uma aplicação espiritual, tendo em vista a comparação com o pecado, é quando aquele pecado que antes era um pecado superficial, agora ele se torna um pecado habitual. Uma coisa é você escorregar dentro de infelizmente, de uma circunstância que o diabo tramou contra a sua vida, que Deus te livre disso, arrependa, muda de vida. Outra coisa é quando você começa a escorregar muitas vezes no mesmo lugar. Toma cuidado, porque é lepra na carne. E depois, em terceiro lugar, além de lepra na pele, lepra na carne, você tem aquela lepra que procede da ferida. Moisés fala que a ferida produz lepra. E apenas sendo direto aqui no meu comentário, toma muito cuidado com questões pendentes no seu coração. Toma muito cuidado com questões passadas não resolvidas. Sabe por quê? Porque tem muito pecado que floresce na sua vida, fruto de feridas na sua alma. Resolva as pendências da sua alma. Mágoa e ressentimento produz pecado. Quais são os piores assassinatos da história da humanidade? Não são os assassinatos primários, são as vinganças aos assassinatos primários. Parece que na vingança o ódio é maior. Sabe por quê? Porque é lepra que procede da ferida. Mas você vai perceber que em quarto lugar, além do nível da lepra na pele, da lepra na carne, ou a lepra que procede da ferida, a palavra de Deus ainda fala, Moisés fala sobre a lepra que procede da queimadura. Você sabe que, sendo direto também espiritualmente falando, acontece que, falando do pecado, algumas pessoas leprosas, pecadoras, ao serem tratadas pelo pecado, elas não aceitam o tratamento. Tem muita gente que não aceita o confronto, não aceita a realidade. Então, olha só, você tem uma coisa que às vezes é uma ferida que você tem por algo que aconteceu lá atrás. E essa ferida gera uma atitude ainda pior. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é quando o fruto, talvez de uma situação específica que ocorreu, aonde o pecado se manifestou, existe um tratamento, uma exortação a respeito daquele pecado. E aí sabe o que acontece? Aí agora você, Deus me livre que seja você, eu só estou exemplificando, fica com mágoa daquele tratamento. Isso é lepra que procede da queimadura. Porque aí você entra em um abismo ainda maior, por não ter aceitado a correção do pecado presente e exposto na sua vida. Essa é a lepra que procede da queimadura. Depois você tem a lepra, e é interessante porque eu já estou aqui nesse parênteses que eu abri falando dos tipos de lepra, de Levítico 13, 14, porque é engraçado que os três últimos tipos, né, são um tanto quanto diferentes. Moisés fala sobre
a lepra no cabelo e a lepra na barba. Como assim? Se nós formos mais uma vez diretos, nós podemos entender que, e é daí que vem uma expressão, até mesmo bíblica, porque se Cristo é o cabeça da igreja, o que significa alguém ser o cabeça? Isso significa alguém ser o líder, a autoridade. Existe uma lepra que é a lepra na cabeça. Sabe o que é isso? São aqueles pecados cometidos contra autoridades. Isso é lepra na cabeça. E existem muitas circunstâncias aonde você precisa de perceber que o diabo sempre tenta lançar uma semente de rebeldia. E você sabe que o pecado de rebeldia, como o profeta Samuel exortou Saul, é um pecado pior do que o de feitiçaria. Sabe o que significa lepra na barba? Eu me lembro daquele contexto onde Davi vence os filhos de Amon, os amonitas, em 2 Samuel capítulo 10. É engraçado que Davi se compadece daquele povo derrotado, e Davi manda uma comitiva a fim de prestar condolências, e até mesmo porque ele diz que o pai daqueles amonitas havia tido o pai daqueles amonitas havia tido um bom comportamento para com Davi. Davi então manda uma comitiva ali para que eles prestassem condolências, mas aquele povo não aceita aquela visita, e eles acabam se rebelando ainda mais contra Davi, tendo em vista que o exército de Davi tinha acabado de vencer o exército dos amonitas. E aí aqueles amonitas infuriosos, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um monte de coisa contra aqueles que Davi tinha enviado. E uma das coisas que eles fizeram foi que eles raparam a metade da barba deles. Eles também tiraram as roupas e um monte de outras coisas. E aí depois o pau quebrou, e aí o que aconteceu foi outra guerra. Mas uma coisa interessante nessa história é que Davi vira para aqueles homens e fala assim: olha, vocês não vão voltar antes que a barba de vocês cresça novamente, porque eles haviam sido raspados a metade da barba. Sabe por quê? Porque a barba aponta para dignidade. Sabe o que significa lepra na barba? Lepra na barba significa quando alguém quer ter uma atitude de exigir honra para si. Quando você acha que a sua dignidade deve ser comprada, quando você acha que você precisa de um reconhecimento ou de uma exaltação humana. Olha aqui para mim, a sua dignidade nunca está associado com a maneira com a qual os homens te tratam. A sua dignidade está associada com a maneira pelo qual Deus te trata. Você não precisa de tentar comprar honra para si. Isso é lepra na barba. Depois, em penúltimo lugar, a palavra de Deus fala sobre a lepra na roupa. É interessante, né? A roupa ficava leprosa. Você sabe que tem muita roupa que às vezes se associa ao pecado. E tem muitas vestes que são vestes indecentes. E é muito ruim quando um pecado ele se torna um pecado indecente. Eu acho que a lepra na roupa, é claro que até mesmo nos nossos dias nós poderíamos considerar isso algo direto, do ponto de vista que talvez seria aconselhável, em um contexto de novo nascimento, você trocar as suas vestes naturais. Existem talvez coisas que não te cabem mais, mas eu também acredito que essa lepra na roupa, quando você fala de uma exposição indecente, está associado com níveis de pecado que são escândalo. Existem alguns pecados que são escandalosos, existem pecados que se tornam verdadeiros escândalos. Isso é lepra na roupa. Mas em último lugar, lá em Levítico 14, fala de algo muito triste, que é quando a casa fica leprosa. Que coisa louca. Você sabe que o pior estágio de um pecado é quando esse pecado que era cometido de maneira individual se torna um pecado coletivo, aonde existe um grupo de pessoas e uma comunidade de pessoas, um acobertamento de pecados uns dos outros. Você sabe, Deus abomina a lepra na casa. Deus abomina quando
existe um contexto onde a liberação à prática pecaminosa é tida em uma postura de vista grossa. Deus não aceita. Toma muito cuidado, não apenas com a sua postura individual, mas com o tipo de grupo que você faz parte, porque existe lepra na casa. Esses são 7 tipos de lepra que Moisés diz em Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 14. Lepra na pele, lepra na carne, lepra que vem da ferida, lepra que vem da queimadura, a lepra na roupa, e a lepra na cabeça e na barba, e a lepra na casa. O time de adoração pode subir? Eu queria que vocês colocassem de pé. Quero tecer apenas 2 comentários. Não converse ainda, porque eu quero dar oportunidade para que, se houver a necessidade de você hoje se arrepender de alguma lepra na sua vida, que você o faça. Não converse, por gentileza, nós já estamos quase terminando. Arrependimento, quebrantamento, essa linha. Olha aqui para mim. Eu quero só te lembrar a respeito das 2 outras coisas que estão associadas com a imundícia aos olhos de Deus. Diga comigo: a lepra. Mas em segundo e terceiro lugar, nós temos o fluxo e o contato com a morte. Isso aqui é direto, em 30 segundos eu vou comentar a respeito disso. Sabe o que significa fluxo? Fluxo. Você sabe quais são os fluxos humanos, sim ou não? Os fluxos do corpo. Fluxo está apontado para tudo aquilo que tem origem no seu corpo. Tudo que tem origem no seu corpo é um fluxo. Olha aqui para mim. É considerado imundo aos olhos de Deus tudo que se inicia no homem. Sabe o que significa? Isso aqui é muito sério que eu vou te falar. Isso aqui talvez é a coisa mais séria de todas as que eu vou comentar hoje. Porque quando a gente fala de pecado, todo mundo consegue visualizar de maneira muito fácil. Mas você sabe o que é delicado dentro do contexto da edificação? É quando é algo que não é pecaminoso, mas começou no homem, não em Deus. É o fogo estranho, é a presunção, é quando você faz o que Deus não te mandou fazer. Olha aqui para mim. Que o Senhor nos livre do fluxo, porque o fluxo é imundo aos olhos de Deus. A obra de Deus, os planos de Deus e os propósitos de Deus têm início nele mesmo. Não tem início nas estratégias humanas, não tem início nos métodos humanos. E que Deus nos livre Deus nos livre, irmãos, de traçarmos métodos ou estratégias humanas, mas que não tem início na palavra de Deus, porque é fluxo, e o fluxo é imundo aos olhos de Deus. Mas em último lugar, tocar em morte também é imundície. Você sabe que a morte está associada ao mundanismo. Mundanismo seria considerar tudo aquilo que te afasta de Deus. É só você avaliar algo na sua vida. Quanto mais eu faço isso, mais eu tenho vontade de fazer o que depois disso? Você tem que lembrar que o pecado é lepra, que aquilo que procede do homem é fluxo, mas tocar em morte está associado a fontes que te levam a atitudes. Ou seja, existe muita discussão, e essa é a pergunta que as pessoas mais amam fazer: isso é pecado ou não é? O problema é que as pessoas se esquecem que tocar em morte também é impuro aos olhos de Deus. Então o que é impuro aos olhos de Deus não é apenas a lepra, não é apenas o pecado, mas são também aquelas coisas que vão te levar para o pecado.
Quando eu faço isso, me dá vontade de orar ou me dá vontade de pecar? Se fazendo isso, que não é pecado, te dá vontade de pecar, você está indo por um caminho de impureza e não por um caminho de santidade. Amém? Você pode fechar os seus olhos. De maneira individual, enquanto nós ministramos ao Senhor nessa última canção, fala com o Senhor. Tenha hoje a humildade, o quebrantamento